E nós vamos falar agora mais de economia com Álvaro Frasson, que é economista-chefe do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bem, Álvaro, a gente está convivendo com essa situação, né? A economia é totalmente atrelada ao que se pode se esperar da pandemia, de vacinação, de capacidade mesmo de o Brasil se reorganizar, não é? Pois é, o Brasil agora está, digamos assim, com um relógio contado, né? Acho que o ministro Paulo Guedes, o que ele quis dizer foi que durante esses próximos 4 meses, onde será pago esse novo auxílio emergencial, a gente precisa cair significativamente os números de novos leitos, de novos óbitos, de novos casos, e reduzir o percentual de leitos ocupados antes do novo auxílio emergencial, que tudo que o governo não precisa é, depois desses 4 meses, ter que fazer um novo auxílio emergencial. Isso seria muito ruim para a parte fiscal. Agora há uma preocupação com a necessidade de outros gastos, de outros programas de preservação do emprego e da renda, de suporte financeiro para as empresas, porque não é apenas quem está na informalidade que sofre as consequências, não é? Acaba sendo um efeito cascata, né, Denise? A gente vê que todos os segmentos da economia acabam sofrendo, sobretudo serviços, né, sobretudo serviços presenciais são os mais afetados. A gente espera que após esses 4 meses, ali no segundo semestre, a gente tenha uma perspectiva mais positiva para a economia brasileira. Agora, você considera alguma possibilidade de surpresa em relação ao crescimento da economia este ano, de repente termos uma reação mais forte, ou você vai de encontro a essa projeção média do mercado de alguma coisa em torno de 3,2%? O mercado recentemente tem corrigido a Selic para cima, IPCA para cima e PIB para baixo. Não é um cenário muito positivo para 2021 de fato. Justamente porque a pandemia está num estágio que os economistas não imaginavam há 6 meses atrás. Daqui para frente, eu acho que a gente vai depender dessa retomada da boa execução do cronograma de vacinação e se isso vai, de fato, surtir efeito no final desses 4 meses. É muito importante para as expectativas econômicas melhorarem que, ao final, lá em maio, junho, julho, a gente consiga ter uma perspectiva melhor, que não vai precisar de novos esforços fiscais emergenciais e que o Brasil vai conseguir andar sozinho. Hoje o cenário é muito incerto, tem uma nebulosa, digamos assim, no nosso cenário econômico. É preciso que os próximos 2 meses sejam assertivos em termos de condução da pandemia e da vacinação. Após esses 2 meses, o cenário fica muito claro para onde a gente vai caminhar. Agora, Álvaro, você citou essa questão de inflação e de taxa Selic. Nós temos essa previsão de desaceleração da atividade que já deve estar em curso desde o começo do mês de março, com mais restrições de atividade, mas essa preocupação com inflação, o mercado elevou a projeção deste ano para 4,71%, projetando uma inflação também um pouquinho mais alta no ano que vem, prevendo a Selic em 5% neste ano, 6% no ano que vem. Então a gente vai conviver com um cenário de desaceleração de atividade, com inflação mais alta, que corrói poder de compra, e juros mais altos. Exatamente, Denise. Eu acho que tudo começa pela inflação, né? Primeiro, a gente teve uma aceleração muito grande do preço das commodities, que acaba impactando o custo das economias, da indústria. Isso acaba, em algum momento, tendo repasse de preços no consumo final, mesmo que a demanda seja muito baixa, né? Vale a gente olhar o IGPM, que está 30% nos últimos 12 meses, e o IPCA, que está 5% nos últimos 12 meses. Mas esse repasse vai começar a acontecer para o IPCA. O IPCA, obviamente, não vai chegar nem 30%, nem 20%, mas ele pode chegar nos próximos 3 meses em 7,5%, 7,6% nos últimos 12 meses. Esse é o cenário base dos economistas. Para você conseguir lidar com essa desvalorização, digamos assim, da nossa moeda, você vai precisar valorizar o real, né? Ou seja, você vai precisar atrair capitais e, de uma certa forma, é por isso que o Banco Central agiu como agiu no Copom da semana passada, surpreendendo o mercado. Então, a atratividade do real e a gente conseguir ter uma maior clareza fiscal são pontos fundamentais para que a gente consiga diminuir esse risco inflacionário daqui para frente. O ponto é que a gente vive num momento de incerteza, a gente vive num momento onde a gente não sabe para onde é que vai a moeda brasileira e não sabe para onde é que vai a condução da política fiscal no segundo semestre. É por conta desses motivos que as expectativas estão piorando bastante. Agora, nós tivemos um certo alívio na pressão do mercado, que o dólar chegou a subir mais de 1%, agora ele sobe 0,35%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,50, Bolsa de Valores, que vinha com uma queda bem mais acentuada, agora recua 0,92%. Algum fato influenciando esse movimento do mercado? É negativo de qualquer forma, mas é menos negativo.
Assim, hoje o comportamento, na verdade, se dá muito mais por uma questão internacional, né? A gente, primeiro, está tendo um movimento de queda no DXY, que é o dólar index, né? O índice dólar contra uma cesta de moedas. Isso deveria favorecer as moedas emergentes. O ponto é que, dado o movimento na Turquia, onde o presidente do Banco Central foi demitido pelo presidente após elevar a taxa de juros por conta de risco de inflação, isso acabou pegando mal nos outros mercados emergentes, refletiu, respingou por aqui também, e é por isso que hoje a gente está tendo um dia um pouco mais volátil. Mas é o que você falava, tem uma volatilidade muito grande do dólar que tem pressionado a inflação, então não se sabe ao certo o que ele ainda pode representar de ameaça, né, inclusive de contraponto à política monetária do Banco Central. O que o Banco Central, na verdade, ele está tentando fazer é atrair recursos, né? Claro, ele não pode citar nominalmente no seu comunicado do Copom que ele está preocupado com o câmbio, porque esse não é o mandato do Banco Central, o câmbio é flutuante, você tem que se preocupar com a inflação, mas é um senso comum, todo mundo sabe que essa puxada nos preços é uma questão de repasse de preços da indústria e dos serviços para o consumo final, e é por isso que, já que você não consegue, o Banco Central não tem poder de controlar o preço das commodities, pelo menos ele tem mecanismos para diminuir essa desvalorização do real, e é isso que ele está fazendo com a taxa Selic. E quanto ao crescimento, você acha viável essa expansão do PIB acima de 3% este ano? Eu acho viável porque a taxa ela é uma comparação de médias com a do ano passado, né? Então, e ano passado a média foi muito ruim, então a base é muito fraca. O 3% não quer dizer que o crescimento é alto, né? A gente caiu 4% no passado, então a gente ainda, digamos assim, ainda estaríamos em termos reais abaixo de 2019, quando 2019, 18 e 17 a gente cresceu em torno de 1,2%, né? Então o Brasil ele está já há muitos anos crescendo muito pouco, quando a gente olha numa janela um pouco maior. De novo, para a gente continuar crescendo de uma forma sustentada, é preciso ter credibilidade. Para ter credibilidade, é preciso que a economia ande com as próprias pernas. Para andar com as próprias pernas, a gente precisa ter uma pandemia bem controlada e bem resolvida nesse curto prazo. Sem isso, a gente vai viver de auxílios, através de auxílios. O Brasil, como um país emergente, não tem o mesmo poderio econômico para se endividar ou imprimir dinheiro como economias desenvolvidas como Estados Unidos e a zona do euro, e a situação ficaria muito ruim. Então é muito importante que no curto prazo a pandemia se resolva para que a credibilidade econômica e fiscal andem com as expectativas econômicas do Brasil para frente. Agora, Álvaro, pode ter alguma influência ou encaminhamento da agenda econômica? A gente deve ter discussões nesta semana, por exemplo, do orçamento deste ano, já muito atrasado, a admissibilidade também da reforma administrativa. Você acha que isso traz algum alento? Agora, hoje, ou dadas as condições atuais, fica em segundo plano em relação à pandemia? Eu não acho que fica em segundo plano. Mas eu acho que as negociações elas não estão mais tão fluidas, vamos dizer assim, entre Congresso e Executivo como estavam no início do ano, no início ali em fevereiro, né? Acho que o cenário da própria pandemia acabou criando divergências entre esses dois polos políticos, e quando essas divergências acontecem, elas dificultam o andamento mais célere das propostas e do próprio orçamento, né? Então, eu acho que, apesar de que a gente está vendo algum avanço nessa semana, mas eu acho que o mercado ainda interpreta como um movimento pequeno frente ao que deveria ser feito com um presidente da Câmara e um presidente do Senado que ganharam com o apoio do próprio Executivo, né? Então isso acaba frustrando um pouco as expectativas. Claro, primeiro tem que resolver a pandemia, mas é preciso que o Congresso seja rápido, né, para conseguir passar uma sinalização de ajuste e de credibilidade fiscal. O que você tem de expectativa agora é que haja algum entendimento maior, pelo menos em relação à questão da vacina e controle da pandemia, né? Porque a gente vê reuniões convocadas, iniciativas aí, mas tudo ainda muito disperso, né? Exatamente, assim, a gente precisa de uma coordenação um pouco mais coesa, né, entre todos os entes da federação. Não à toa o mercado financeiro continua estressado, mesmo o mercado financeiro, na semana passada, pressionar o Banco Central por um tom mais duro. O tom mais duro veio, não só na taxa, mas também no comunicado, já antecipando a outra reunião. E ainda assim as curvas de juros estão abrindo, né, estão aumentando os juros futuros, justamente porque a ação do Banco Central, o ambiente de riscos no Brasil ainda continua elevado. É isso, ouvimos o Álvaro Frasson, que é economista-chefe do Banco BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise. Boa tarde.